Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, depois de ter visto toda a teoria sobre despesa pública, a gente vai fazer uma bateria de questões para consolidar todo o conteúdo que a gente aprendeu nos blocos passados. Gente, por que é importante nós fazermos muitas questões, principalmente desse assunto? Porque é o assunto que mais cai em prova. Então, com certeza tem tem uma questão na prova de vocês sobre despesa pública daí da SESGRAN Rio. Então, com certeza vocês vão ter questões sobre despesa pública. E engraçado que esse assunto ele cai em todos os certames, inclusive em todas as bancas. Pode ser CESP, FGV, FCC, enfim, qualquer uma das bancas, SESGRAN Rio, todas vão cobrar despesa pública, é o assunto que mais cai nas bancas de concursos, ok? Então é importante nós exercitarmos. E eu preparei aqui várias questões da banca de vocês e além da banca de vocês eu peguei de outras bancas para que a gente possa exercitar mais ainda esse assunto. Ah, professora, mas de outras bancas vai me servir? Vai, porque a gente vai exaurir as questões da SESGRAN Rio, várias questões da SESGRAN Rio, mas não vai ser suficiente para a gente exercitar. Então eu peguei bancas parecidas, bancas similares, para que a gente possa exercitar bem esse assunto, que é o assunto de despesa pública. Então a gente vai fazer FGV, enfim. E a FGV ela é muito similar à SESGRAN Rio e vamos exercitar bastante aqui esse assunto com vocês, tá bom? Para que vocês possam acertar a questão da prova de vocês e a gente consolide tudo que a gente viu na teoria, tá? Então vamos lá, vamos fazer a nossa primeira questão e eu vou colocar aqui na tela. É uma questão da SESGRAN Rio e ela diz o seguinte: o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que a gente chama de MCASP, não se assustem quando vocês veem o nome de MCASP, por quê? Porque não sai desses conceitos que a gente viu na nossa aula. Muitas vezes o MCASP ele copia aquilo que está no Manual Técnico do Orçamento, enfim. Na verdade, o Manual Técnico do Orçamento também copia o que está no MCASP. Então, termina sendo um assunto que está nos dispositivos, em algum dispositivo de AF, a gente viu na nossa aula. Esse conceito que é trazido nessa questão, a gente viu na nossa aula também. Então, não se preocupe só porque tem segundo MCASP e tudo mais. É um conceito que vocês sabem responder porque está dentro da teoria que vocês aprenderam sobre despesa pública. Então, já não se assustem com o MCASP ou coisa parecida ou alguma outra legislação que pareça que vocês não tenham estudado, mas vocês estudaram sim, tudo que vai cair na prova de vocês a gente conseguiu abordar realmente na nossa programação. Então, vamos fazer a questão? Vamos lá. Então, o Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público, MCASP, parte 1, no campo conceitual, ou seja, vai pedir um conceito, tá? Da receita e da despesa, apresenta a seguinte definição: é toda transação que depende de autorização legislativa. Marquem aí a autorização legislativa. Aí diz o seguinte: na forma de consignação de dotação, marquem aí consignação de dotação orçamentária. Então, a gente já sabe que é orçamentário. Para ser efetivada, ponto, vamos lá. Os termos transcritos indicam a definição de... Primeira coisa, pessoal, se precisa de autorização legislativa, nós temos aprovação na LOA, ou seja, uma lei orçamentária anual, que vai ser aprovada pelo Poder Legislativo. Ok. Então, isso não pode ser extra-orçamentário. Já desmarco aqui dispêndio extra-orçamentário e já tiro receita extra-orçamentária. Eu também vou tirar esse empréstimo vencível antes de 10 meses, por quê? Porque aqui a gente percebe que é uma dívida flutuante, um aro, então não vai servir para a gente porque a gente está procurando algo orçamentário. Aí aqui fala o seguinte, fala em consignação de dotação. Pessoal, falou de consignação de dotação, nós temos que lembrar que está muito atrelado à questão das despesas. Então, consignar dotação é consignar um crédito e esse crédito é para executar as minhas despesas, ou seja, um limite orçamentário para executar as despesas públicas. Então, falou de consignação de dotação, não tem nada a ver com receita. Receita é arrecadação. Receita é arrecadação para financiar as políticas públicas, regime de caixa.
Falou em consignar dotação, nós estamos falando de um crédito orçamentário, de um limite orçamentário que foi aprovado pelo Poder Legislativo e que vai vigorar dentro do exercício financeiro para a execução da despesa orçamentária. Bom, com isso a gente responde a nossa questão. A nossa questão é a letra A, despesa orçamentária, que é justamente consignar uma dotação para ser executada dentro do exercício financeiro. Então, não é receita orçamentária, como já expliquei para vocês. Próxima questão. Uma das classificações legalmente requeridas para a despesa pública refere-se à classificação institucional. E a gente tem que lembrar que essa classificação institucional ela foi evidenciada no Manual Técnico do Orçamento. E ela reflete a estrutura administrativa de alocação dos créditos orçamentários em níveis hierárquicos. E a gente tem que lembrar que ela é dividida em 2 níveis. Nós temos o primeiro nível identificando o órgão e o segundo nível identificando o que nós chamamos de unidade orçamentária. Nós temos que lembrar que a unidade orçamentária é aonde vai ser consignado o crédito orçamentário. Então, o crédito orçamentário ele é consignado na unidade orçamentária e o órgão orçamentário é o agrupamento das unidades orçamentárias, ou seja, para onde vai o crédito orçamentário? Segundo a 4.320, o crédito orçamentário vai para as unidades orçamentárias. E o órgão? O órgão é só simplesmente o agrupamento dessas unidades orçamentárias. Nós temos que lembrar que essa classificação institucional ela vai identificar quem faz a despesa. Nós falamos isso na teoria. Quem faz essa despesa? Aí nós temos que lembrar que quem vai fazer essa despesa é justamente aquele órgão responsável. Ou vai ser um ministério, ou vai ser uma secretaria. Então, essa estrutura... Essa classificação ela identifica uma estrutura organizacional e uma estrutura administrativa. Eu falei para vocês que nem sempre ela identifica uma estrutura administrativa e organizacional, não necessariamente. Em regra, nós vamos identificar uma estrutura administrativa, uma estrutura organizacional, em regra, tipo Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde, enfim. Vamos identificar um órgão, vamos identificar. E as unidades orçamentárias atreladas a esse órgão, ou seja, a estrutura desse órgão, dessa unidade orçamentária. Só que existe alguns tipos de despesas que não refletem uma estrutura, né, uma estrutura física administrativa e que terão uma classificação institucional. Um exemplo que nós podemos trazer é o refinanciamento da dívida pública, enfim, a reserva de contingência, que são despesas que não representam uma estrutura, mas que têm uma classificação institucional, tá? Mas fazendo aqui a questão, uma revisão da nossa teoria, a gente agora vai responder a nossa questão. Vamos lá. Aí continua aqui, na classificação institucional, uma autarquia de ensino superior federal subordinada ao Ministério da Educação. Então, vocês concordam comigo que o Ministério da Educação seria o órgão, ou seja, representado pelos 2 primeiros dígitos, e a autarquia que é vinculada ao Ministério da Educação seria a unidade orçamentária. Então, aqui nós temos a autarquia. Vamos lá. A autarquia, que seria a unidade orçamentária. Ok. Nós temos que lembrar que o órgão é o agrupamento de várias unidades orçamentárias, a gente viu isso. E a unidade orçamentária é onde a gente tem a consignação da dotação. Quem fala isso? A Lei 4.320. A gente vai ter a consignação da dotação. A gente tem que lembrar também que como o Ministério da Educação é a administração direta e uma autarquia trata de administração indireta. Então, daqui a gente pode perceber que esse recurso vai ser transferido, mas esse recurso não vai ser transferido diretamente, ou seja, nós não temos uma transferência direta porque nós não temos isso no âmbito da administração direta, mas nós temos esse recurso sendo transferido da direta para a indireta. Bom, com isso, acho que já dá para a gente responder essa questão. A questão diz o seguinte, letra A, constitui, ou seja, nós estamos perguntando sobre a autarquia, tá? A autarquia de ensino superior federal subordinada ao Ministério da Educação.
A letra A diz o seguinte: constitui um agrupamento de unidades orçamentárias com dotações próprias. Pessoal, agrupamento de unidades orçamentárias com dotações próprias, eu falei para vocês que isso é o órgão. Então, nós temos o agrupamento de unidades orçamentárias com dotações próprias sendo o órgão e não a unidade orçamentária. A letra B. Recebe dotações orçamentárias diretamente do Tesouro Nacional. Não é diretamente, por quê? Porque eu estou transferindo da administração direta para a administração indireta. Então, não é diretamente do Tesouro Nacional. É considerado uma unidade orçamentária, identificada com 3 dígitos. Pessoal, aqui está dizendo que a autarquia de ensino superior é uma unidade orçamentária identificada com 3 dígitos e é de fato o que eu falei para vocês. Então, nós temos aqui uma autarquia, que é uma unidade orçamentária, e eu vou identificar essa unidade orçamentária com 3 dígitos, portanto, o nosso gabarito é a letra C. É considerado um órgão identificado com 2 dígitos? Não. Está impedida de receber transferências não autorizadas pelo Ministério a que está subordinada? Aqui também não faz parte, nós não temos essa questão como correta. Então, o nosso gabarito vai ser letra C de casa. A próxima questão diz o seguinte: ao tratar da classificação da despesa pública, o Manual Técnico do Orçamento destaca as abordagens qualitativa e quantitativa das categorias de programação orçamentária. A primeira está mais associada à definição de programa de trabalho. Então, qualitativa está muito associada à questão do programa de trabalho. E a segunda foca essa dimensão mais física e financeira, ou seja, a quantitativa. Opa, só coloquei errado aqui. A quantitativa, ela vai verificar essa dimensão mais física e financeira da programação. E ambas contribuem com elementos analíticos do processo de alocação de recursos. Das categorias classificatórias da despesa abaixo, a que apresenta um item qualitativo, então a gente vai procurar um item qualitativo e um item quantitativo. Bom, pessoal, a gente viu isso na teoria sobre despesa pública. Só que eu trouxe para vocês o quadro demonstrativo de todas as classificações qualitativas e classificações quantitativas para a gente recapitular para fazer essa questão, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o quadro para vocês. Bom, a classificação qualitativa, nós temos a classificação por esfera, que vai identificar em qual esfera o orçamento vai ser aplicado, se é orçamento fiscal, orçamento de investimento e orçamento da Seguridade Social. Nós vamos ter a classificação por institucional, que a gente acabou de ver, que vai identificar quem é o responsável por fazer, ou seja, qual o órgão responsável e qual a unidade orçamentária responsável por fazer aquela despesa. Então, vai identificar, por exemplo, um ministério, vai identificar uma secretaria, enfim, a classificação institucional responde quem faz aquela despesa. Já na classificação funcional, que também é qualitativa, ela vai responder em que área, ou seja, quais são as áreas aquela despesa vai, por exemplo, fazer a ação governamental. Então, que área eu vou fazer? É a área da saúde? É a área da educação? Inclusive, essa é a que mais se aproxima do cidadão. Então, ela vai ser classificada, ou seja, vai ser identificada por uma função e subfunção. Já na estrutura programática, vai identificar o programa e ela vai buscar responder o que se pretende alcançar com a implementação da política pública. Então, pessoal, as classificações qualitativas são essas: por esfera, institucional, funcional e programática. Tudo que for qualitativo, a gente vai ter que procurar uma dessas daqui, tá? Esfera, institucional, funcional e programática. Agora, na quantitativa, segundo o Manual Técnico do Orçamento, porque a gente está no MTO, tá? Nós temos a classificação da natureza da despesa, que vai identificar a despesa em categoria econômica, grupo de natureza da despesa, modalidade de aplicação e elemento da despesa. Então, a classificação aqui é natureza da despesa, inclusive isso daqui é verificado lá na 4.320 também. E na portaria STN-SOF, que é a portaria 163. Eu sei que a identificação aqui vai ser o quê? Categoria econômica, grupos de natureza da despesa, modalidade de aplicação e elemento da despesa, que é justamente essa classificação da natureza
da despesa. Aí nós temos a classificação de identificador de uso, que é o IDUSO, que vai dizer, por exemplo, quais são os recursos que são destinados para a contrapartida. Nós temos a classificação por fonte de recursos, que identifica, por exemplo, de onde virão os recursos para realizar a despesa, porque existe, por exemplo, recursos públicos que são vinculados a determinadas despesas. E isso é tratado onde? Lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 8º. Então, existem recursos que é legalmente vinculados a determinadas despesas. E isso, pessoal, nós temos que lembrar o seguinte, que se esse recurso foi legalmente vinculado a determinada despesa, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela só pode atender o objeto da vinculação, ainda que foi em exercício diverso, ou seja, se for em um outro exercício financeiro. Eu aprovei uma determinada despesa para a saúde, mas que não foi executada nesse exercício. Se passar para o próximo exercício, continua ainda vinculado, segundo o artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, essa classificação por fonte de recurso, ela é importante para quê? Para identificar essas vinculações, que são vinculações legais, tem que ser tratada por lei e assim nós precisamos ter um mecanismo de classificação que encontre essas vinculações, ok? E é uma classificação quantitativa. Aí nós temos a classificação por identificador de doação de operação de crédito, que é o IDOC, que vai dizer a que operação de crédito ou doação os recursos se relacionam, ou seja, ele vai identificar o que é um empréstimo e o que é uma doação. Esse daqui é justamente para ter uma classificação que traz todos os empréstimos e todas as doações que aconteceram ali na administração pública. Tem um outro que é um identificador de resultado primário, que vai dizer qual o efeito da despesa sobre o resultado primário da União. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque esse resultado primário, ele mostra o esforço fiscal da administração pública para o pagamento de quê? Da sua dívida pública. Então, essa classificação de resultado primário, ela é muito importante. E por que ela é importante? Porque ela mostra o esforço fiscal que a administração pública faz para pagar a dívida pública. Por quê? Porque nesse resultado fiscal, eu vou colocar as receitas primárias e despesas primárias. Nesse caso aqui da questão, nós estamos tratando das despesas primárias. E as despesas primárias, elas são importantíssimas. Por quê? Porque são despesas mais fiscais que ali financiam as políticas públicas, ou seja, eu vou tirar o lado financeiro dessas despesas. Então percebam que esse resultado primário ele é muito importante para verificar, por exemplo, quais são as receitas primárias e despesas primárias que vão ajudar a diminuir o estoque da dívida pública. Então, por isso que tem que ter resultado primário e a Lei de Responsabilidade Fiscal sempre fala em resultado primário. E por conta dessa importância é que ele recebeu também uma classificação aqui no Manual Técnico do Orçamento e precisa sim ser evidenciadas essas receitas primárias e despesas primárias, ok? Mas é uma classificação quantitativa também. E, por fim, nós temos aqui a própria dotação, que é onde o montante será alocado. O grupo de natureza despesa, nós temos também aqui as perguntinhas, né? Se nós tivermos categoria econômica, receita corrente de capital, qual o efeito econômico será realizada aquela despesa. Grupo de natureza despesa, em qual classe do gasto será realizada a despesa, ou seja, quando eu falo de grupo de natureza despesa, eu identifico que é a despesa com o pessoal, seus encargos, o que é um serviço da dívida. Então, em qual classe de gasto será realizada aquela despesa. Modalidade de aplicação é de que forma será aplicado, se vai ser de forma direta, de forma indireta. E elemento da despesa é o insumo que pretende-se utilizar ou adquirir. Mas todas essas atributos que a gente está tratando aqui é da classificação quantitativa. E lembrando que a classificação em si, ela está aqui, natureza da despesa, identificador de uso, fonte de recursos, identificador de doação de operação de crédito, IDOC, identificador de resultado primário e dotação. E aqui nós temos a qualitativa, classificação por esfera, institucional, funcional e programática. Vamos lá. A gente vai procurar nessa questão das categorias abaixo, a que apresenta um item qualitativo e um item quantitativo. Vamos lá então para a nossa resposta.
Aqui na letra A, a gente já está vendo aqui que é um item quantitativo, o primeiro tem que ser qualitativo. Então, esse aqui, despesas primárias, é quantitativo, modalidade de aplicação também é quantitativo, então não responde a questão. Letra B, categoria econômica é quantitativo, tá? Aqui tudo bem, né? Aqui é quantitativo, modalidade de aplicação poderia ser, mas aqui o primeiro não. Categoria econômica é quantitativo, então não responde porque eu vou querer um qualitativo. E unidade orçamentária seria qualitativo. Então esse daqui seria o contrário, né? Para a gente ter a letra B. Que unidade orçamentária nós temos ali na classificação institucional. Letra C. Despesa de capital, aqui é quantitativo, é quando eu tenho, por exemplo, a classificação de natureza, que vai ser em categoria econômica, despesa corrente ou de capital, então percebam que é quantitativo, ok? E elemento da despesa também vai ser quantitativo, olha só, elemento da despesa está aqui, quantitativo. Mas ok, o segundo eu estou querendo quantitativo, então responderia, mas o primeiro não. A letra D fala função. Função vem da classificação funcional, é qualitativo. E grupo de natureza despesa é quantitativo. Então, a nossa resposta é a letra D. Função vem da classificação funcional e grupo de natureza despesa vem daquela classificação por natureza. Olha só, classificação de natureza da despesa. Então, seria quantitativo. Como eu quero um qualitativo e um quantitativo, a nossa resposta é a letra D de dado. A letra E fala em despesa corrente e programa. Pessoal, despesa corrente é quantitativo, não responde, porque o primeiro tem que ser qualitativo. E programa é qualitativo, então não responde porque é o inverso. O primeiro tem que ser qualitativo e o segundo tem que ser quantitativo. Então, de fato, nosso gabarito é letra D de dado. Próxima questão diz o seguinte: para que se possa proceder à adequada classificação quanto à natureza da despesa e garantir que a informação contábil seja fidedigna, o primeiro passo é identificar se o registro do fato é de caráter orçamentário ou extra-orçamentário. Os registros de despesas de caráter extra-orçamentário, então a gente vai procurar o extra-orçamentário. Então percebam que a questão diz o seguinte: para que se possa proceder à adequada classificação da natureza e garantir uma informação válida. O primeiro passo é identificar se o registro é orçamentário ou é extra. E eu vou querer saber nessa questão o que é extra-orçamentário. Então vamos lá. Letra A. Deve seguir a classificação da despesa por natureza. Não. Se eu estou querendo extra-orçamentário, quem deve seguir a classificação da despesa por natureza é a despesa orçamentária. Vocês concordam comigo? Então, nós temos a despesa orçamentária sendo classificada, inclusive na 4.320, ela está sendo classificada lá no artigo 12 e artigo 13, por natureza da despesa, tá? Então, não responde a questão, porque aqui nós estamos querendo o extra-orçamentário. Vamos lá para a letra B. Não necessita de autorização legislativa para que os respectivos pagamentos sejam efetuados. Perfeito. Então, a letra B já responde a questão. No extra-orçamentário, na despesa extra-orçamentária, eu não preciso de autorização legislativa para pagamento das minhas despesas. Então, letra B responde a minha questão. Letra C. Não são considerados no cálculo de superávit e déficit financeiro do balanço patrimonial. Aqui está dizendo que os registros de caráter extra-orçamentário não são considerados para fins de superávit e déficit financeiro. Pessoal, superávit e déficit financeiro tem que considerar também os registros de caráter extra-orçamentário. Professora, mas por quê? Porque nós estamos falando, pessoal, do balanço patrimonial e não do balanço orçamentário. Se fosse o balanço orçamentário, tudo bem, mas para o balanço patrimonial, a gente considera, ok? Então, aqui está dizendo que não são considerados superávit e déficit financeiro, inclusive que são superávit financeiro e déficit financeiro, eu vou colocar tudo que entra e tudo que sai. Então, eu tenho que registrar também o de caráter extra-orçamentário lá no balanço patrimonial. Então, isso é sim evidenciado e eu não estou tratando aqui de balanço orçamentário. Então, letra C
Não responde a questão. Letra D. Não são incluídos na programação financeira e no cronograma de execução mensal de desembolso. Pessoal, não é porque eu não precise de autorização legislativa que eu não vou incluir na programação financeira e aquilo que eu vou tirar mensalmente para desembolsar. Por quê? Porque a programação financeira e a execução mensal de desembolso envolve tanto as despesas orçamentárias como também essas extra-orçamentárias que vai sair, ou seja, que vai ser desembolsado dentro daquele mês. Então, tudo que sai, pessoal, precisa ser evidenciado. E sim, ele vai para a programação financeira, até porque essa parte entra no ativo financeiro e sai pelo passivo financeiro. A gente tem que lembrar que todo ingresso extra-orçamentário vai sair como uma despesa extra, mas tem que ser evidenciado no ativo financeiro e passivo financeiro, ou seja, a programação financeira tem que evidenciar, até porque se não evidenciar, nós temos uma informação que não vai ser registrada e eu preciso do registro também das entradas e saídas extra-orçamentárias. Mas pense aqui, quando eu estou falando de programação financeira, eu não estou falando, pessoal, de algo orçamentário, de lei orçamentária, não. Programação financeira e cronograma mensal de desembolso é o que eu vou desembolsar naquele mês. Então, eu preciso evidenciar tudo que sai, tudo que vai ser desembolsável, mesmo que seja orçamentário, mesmo que seja somente financeiro, ok? Eu preciso evidenciar isso com certeza. O que mais? Letra E. Se distingue de desembolso de recursos de terceiros em poder do ente público. Não se distingue, pessoal. Na verdade, são recursos, desembolso de recursos de terceiro. Então, não tem nada a ver com distingue de desembolso de recursos de terceiro. Na verdade, eles são desembolso de recursos de terceiro, os ingressos, aliás, as despesas extra-orçamentárias. Então, aqui não responde. De fato, nosso gabarito é a letra B de bola. Próxima questão diz o seguinte: os critérios de classificação da despesa pública foram concebidos para fornecer diferentes perspectivas do gasto público, para subsidiar as atividades de controle interno e externo. Considere as perguntas a seguir. O que se pretende alcançar com a implementação da política pública? O que será produzido ou prestado? Como será mensurado? A classificação da despesa que tem mais subsídio para responder a essas perguntas vamos lá, pessoal. Aqui nós estamos falando de algumas perguntas que vai responder o tipo de classificação. E a primeira diz o seguinte: o que se pretende alcançar com a implementação da política pública? Aqui eu já estou de cara, eu tenho uma classificação que é de natureza qualitativa. Eu tenho uma classificação de natureza qualitativa. O que será produzido ou prestado? Como será mensurado? Pessoal, quando eu estou falando dessas perguntas aqui, é óbvio que eu estou tratando da função programática. A função programática, ela vai justamente identificar a estrutura programática vai identificar justamente o que se pretende alcançar com a implementação da política pública, o que será produzido ou prestado e como será mensurado, quais são os indicadores. Quando eu falo de mensuração, eu estou falando de algo que envolve os indicadores, o que é produzido ou prestado, eu estou falando de resultado, que está tudo muito ligado, conectado ao quê? Ao programa. Então, isso aqui é a classificação programática segundo o Manual Técnico do Orçamento, ou seja, de estrutura programática. A funcional identifica a função que aquela despesa vai ser executada, ou seja, se é uma despesa de saúde, educação, segurança pública. A institucional identifica o órgão que irá executar aquela despesa, se é, por exemplo, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação. A polisfera vai identificar se é orçamento fiscal, orçamento de investimento e orçamento da Seguridade Social. Então, de fato, nosso gabarito é a letra D de dado. E a gente falou isso muito bem sobre essas perguntinhas lá na nossa teoria sobre despesa pública. Então, letra D de dado responde a questão. Próxima questão diz o seguinte: em decorrência da necessidade de controles que atendam às finalidades diversas, a despesa pública se sujeita a uma série de classificações. Em algumas dessas classificações, o detalhamento é dado em norma própria e outras fica a cargo de cada ente.
As classificações da despesa em que o ente tem liberdade de definir o detalhamento da despesa são... Vamos lá, pessoal. A pergunta é a seguinte. Em decorrência da necessidade de controle, vamos voltar. Em decorrência da necessidade de controles que atendam a finalidades diversas, a despesa pública está sujeita a uma série de classificações. Inclusive, eu falei para vocês que a despesa pública, ela vai atender vários públicos e é por isso que ela tem várias classificações. E entre elas, nós temos classificações que são qualitativas e classificações que são quantitativas. Aí continua a questão. Em algumas dessas classificações, o detalhamento é dado por norma própria, inclusive nós temos classificação na 4.320. A classificação por natureza, por exemplo, ela é tratada na 4.320. Em outras, fica a cargo de cada ente. As classificações da despesa em que o ente tem liberdade de definir o detalhamento da despesa são. Então, vamos lá. Aí nós temos que lembrar que essa questão da classificação de despesa livre para detalhamento, conforme a necessidade do ente, ela vai ser, por exemplo, e aqui eu vou trazer para vocês essa informação, essa classificação livre, classificação livre, ela vai acontecer em quais casos, pessoal? Quando nós tivermos uma classificação institucional, nesse caso aqui, o ente ele vai fazer uma classificação livre conforme a necessidade do próprio ente. Nós temos a classificação por estrutura programática, que é a programática. Nós temos, então essas duas aqui, tanto a institucional como a de estrutura programática, ela é uma classificação mais livre, tá? O ente já fica ali mais livre para fazer esse tipo de classificação. Agora, as classificações obrigatórias, classificações obrigatórias, aí muda. Aí nós vamos ter, por exemplo, a classificação funcional é obrigatória. Nós temos também a classificação da natureza, de natureza da despesa, classificação da despesa orçamentária por natureza, que também é obrigatória. Então, perceba que nós temos a institucional e a programática, que é mais livre, que o ente tem uma liberdade de fazer suas definições ali no critério institucional e de estrutura programática. Agora, a funcional e a classificação por natureza, ela já é mais obrigatória, ok? A letra A fala o seguinte, funcional e institucional, pessoal. Aí está perguntando a que tem mais liberdade para ser definido o detalhamento da despesa. A letra A diz o seguinte, funcional e institucional. Não, né, pessoal? Funcional, eu disse para vocês que é obrigatória. Então, a funcional é obrigatória, a institucional é mais livre, tudo bem, mas a letra A não responde. A letra B fala o seguinte, institucional e programática. Pessoal, institucional e programática, ela é mais livre, sim. Então, a nossa resposta vai ser letra B de bola. Inclusive, essa informação vocês vão encontrar onde? No Manual Técnico do Orçamento e no MCASP, tá? Então, essa informação é segundo o Manual Técnico do Orçamento e segundo o MCASP, nós temos essa classificação. Classificação livre para detalhamento vai ser institucional e programática, classificação obrigatória vai acontecer na funcional e na de natureza da despesa. A letra C diz o seguinte, institucional e segundo a natureza. A gente viu que a natureza da despesa, na verdade, é obrigatória, então não responde a questão. A letra D fala segundo a natureza, que também eu disse para vocês que é obrigatória, e falei para vocês que a funcional também é obrigatória. E a letra E fala segundo a natureza, que é obrigatória, e a programática, que é mais livre, ok. Mas a nossa resposta vai ser letra B de bola, ok, pessoal? Bom, com isso a gente finaliza esse bloco de questões. A gente vai continuar fazendo outras questões para que a gente possa recapitular, revisar tudo sobre despesa pública, mas por enquanto a gente vai ficar nesse bloco aqui de questões que deu para a gente revisar muita coisa, mas ainda vamos ter mais coisa para revisar com certeza. Então até a próxima, até o próximo encontro, tá pessoal? Tchau, tchau!